Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados irmãos. Espero que todos estejam bem, que Papai do Céu tenha dado uma excelente noite a cada um. E aqui estamos para mais um dia, né? Um momento para falar com Cristo, para ler um pouquinho da mensagem do Senhor. Então, hoje nós estamos em 1 Coríntios 8, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos entender um pouco melhor o que isso quer dizer para nós, todas essas palavras. Perdão. E antes de qualquer coisa, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu pensar. Isso mesmo, pedir a orientação do Espírito Santo do Senhor para que a gente venha compreender a mensagem do Pai, certo? Então vamos lá, que interessa. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para falar de Ti, Senhor, para tentar compreender um pouco mais a Tua mensagem e poder colocar em prática nas nossas vidas, Senhor, diariamente. Pai, nesse momento pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa vir por o Teu Espírito Santo e os Teus anjos para estar conosco nesse momento, para poder interpretarmos a Tua palavra de forma coerente. É o que te peço e agradeço por méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém? No capítulo 8, verso 1, diz assim: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é o conhecimento por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, sobre a terra, ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora, com os ídolos, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais.
E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Aqui finalizamos o capítulo de hoje, né? Acerca das coisas sacrificadas a ídolos. Meus irmãos, aqui nós estamos falando, Paulo, ele deixa um ponto bem interessante para nós aqui no verso final, que é justamente que se algo escandaliza o irmão, se algo coloca esse irmão, o irmão mais fraco, com menos, digamos assim, sabedoria do que realmente é correto ou não, se a gente, porventura, nós fizermos algo que escandalize esse irmão, é melhor que não se faça. Entendeu? Aqui nós estamos falando que naquele tempo, como no tempo de hoje também, mas ele está falando naquele tempo das carnes que eram sacrificadas a ídolos. E aí as pessoas compravam dessa carne, se alimentavam dessa carne, sendo que essa carne não era para ser alimentada por servos cristãos. Porém, veja só, o que mais interessa nesse texto de hoje não é o fato de comer ou não comer a carne sacrificada. E o texto em si, ele vem nos falar da soberba de muitos, né? De que muitas vezes, por se achar saber mais que outros, tenta diminuir outras pessoas, levando em conta que só porque tem um saber, acha que sabe de todas as coisas. Ora, veja bem, por mais sábio que a gente seja, muitas vezes nós devemos também nos colocar no lugar do nosso irmão, por conta de que antes já estivemos nesse lugar. Entende? Veja só, eu vou contar um fato que aconteceu comigo para tentar demonstrar aos irmãos o que eu quero dizer. Veja só, eu antes de ser cristã, eu tinha dois amigos, irmãos, né? Graças a Deus. E eles me falavam de Cristo, me pregavam de Cristo de forma maravilhosa, amorosa, pacífica, mas só que acontece que eu não compreendia. Porque eu fiquei acostumada naquela vida que eu tinha de que aquilo que eu vivi desde a minha infância era o correto. E eu defendia isso, porque eu acreditava no que eu defendia, entende? Porém, esses irmãos, eles não deixaram de pregar a palavra para nós. E como foi que eles continuaram a pregação dessa palavra? Por meio da vida que eles viviam. Entende? Quando foi um belo dia, passados anos e anos e anos depois, passou aqui a Missão Caleb. E essa Missão Caleb, o pessoal da Missão Caleb passou aqui em casa e eu senti dentro do meu íntimo, dentro do meu coração, que eu deveria ouvi-los mais uma vez. E eu sempre dei oportunidade para as pessoas que queriam falar de Deus para mim. Nesse momento, meus irmãos, não foi eu que decidi ouvir. Foi o poder do Espírito Santo que me deu a oportunidade, me chamou novamente e eu consegui ouvir o Espírito Santo do Senhor falar comigo e dizer assim: filha, está na hora de tu ouvir a palavra novamente. Porque eis que eu bato a porta. Se abrir, estarei contigo. É assim que a palavra do Senhor faz. Ele está assim o tempo todo batendo na tua porta. Toque, 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 toque. Se você abrir, Deus entra. Se você não abrir, ele fica ali, continua batendo. Ou então, ele dá um tempo, vai na casa do vizinho, bate na porta do coração dele, depois volta a ti de novo, porque Deus, ele não desiste de nós.
Deus, ele não desiste de nós de jeito nenhum. E é isso que aconteceu a mim. Aí, no terceiro estudo, que é esse estudo aqui, que eu tomei, ouvindo a voz de Deus, que é esse estudo que eu falei para vocês, que provavelmente estaremos fazendo aqui, esse estudo, porque eu tenho alguns alunos que eu quero passar esse estudo para eles através da internet, porque hoje em dia nós sabemos que estamos impossibilitados de estarmos uma casa do outro. E então, aproveitando já, né, mostrando para vocês que é esse estudo aqui que eu quero passar para vocês. É um estudo simples, de poucas palavras, não é nada muito grande. Primeiro a gente lê um texto, vendo? Aí vamos buscar na Bíblia a resposta para as nossas perguntas. E no finalzinho nós vamos decidir, aqui, tá vendo? Se aceitamos o que está na Bíblia ou não, entendeu? Nada que venha comprometer você, é algo seu, só você e Deus, mas é algo que é aprendizado, no mínimo que você vai fazer é aprender sobre a palavra do Senhor, o que eu acho maravilhoso, né? Então, meus irmãos, o que é que acontece? Nesse determinado momento, eu estava no terceiro estudo, né? O terceiro estudo aqui fala, deixa eu dizer para vocês o tema. A origem do mal. Nesse estudo, aqui, ó, nesse estudo, eu tomei minha decisão pelo batismo. Mas foi lá algo assim, de repente? Não, não foi. Antes, o Senhor já vinha falando comigo. E aí, o que acontece? Eu aprendi na prática, né? Fui vendo o que Deus queria para a minha vida e fui compreendendo a minha necessidade de estar na presença do Senhor. Claro que eu tive que passar por muitos troncos, muitos barrancos, tive que tropeçar em muitas vezes no meu próprio chinelo, né, para eu cair, para entender a verdade do Senhor. Mas graças a Deus eu hoje compreendo e sei que ainda tem muito mais a aprender, né? E aí, meus irmãos, eu, graças a Deus, por outro irmão dizer assim, não, Deus não desistiu de mim. E se os irmãos que me falaram da primeira vez dissesse para esse irmão meu, olha, não vai ali não, eu já preguei para ela não quer. E ele decidisse não passar por aqui, hoje eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Entende? Muitas vezes a gente não dá muito valor ao que as pessoas falam, ao que as pessoas pregam. Mas chega um determinado momento da nossa vida que o nosso coração se abre para o Senhor. O Senhor, ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. E assim, meus irmãos, é o que eu quero dizer. Esse capítulo de hoje, ele nos fala de amor. Ele nos fala justamente essa questão da carne. Todo mundo sabe que Jesus trabalha por metáforas, né? Jesus fala as coisas para a gente muitas vezes de uma forma que a gente venha compreender, com a forma mais fácil de se entender, né? Então, aqui nós estamos, Deus ele nos coloca aqui numa situação de que as pessoas que se acreditam ser sábias, muitas vezes se acham na autoridade de diminuir quem não sabe muito sobre a palavra. E aí o que acontece? Essas entre aspas, né, que sabemos a verdade, viramos pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Ao invés de trazer essas pessoas para Cristo, nós a distanciamos. E essa não é a nossa missão. Então, meus irmãos, Paulo aqui ele descreve de forma bem coerente com o que realmente nós vivemos hoje, né? Se nós nos transformarmos em pedra de tropeço para os nossos irmãos, nós ainda não sabemos de nada, tá? Então, eu estou fazendo um curso
daqui a pouco eu inicio a aula. E esse curso, uma professora minha, eu não participei de uma aula anterior a essa que eu vou falar agora. E aí, fui fazer um outro curso e eu perdi essa aula, mas eu acompanhei no YouTube. Aí veja só, a professora nesse dia que eu retornei, ela já tinha falado no dia anterior e voltou a falar. Em uma outra turma, na verdade, aí depois ela voltou a falar na minha turma, que o sol é para todos. E todos nós estamos buscando uma sombra, porque o sol também pode queimar, certo? E aí eu falei para ela assim, complementando o que vocês disseram, que o sol é para todos e que o sol também pode queimar e que nós estamos buscando essa sombra, muitas das vezes a gente tem que ser a nossa própria sombra. Não é fácil lidar com a vida em qualquer área, não é só na parte artesanal, ou no caso aqui, como nós estamos falando, na situação religiosa. Mas, muitas vezes, nós temos um sol pela frente escaldante, nós temos que atravessar um deserto. E se nós não tivermos a sombra, para que a gente dá uma pausazinha, dá uma descansada, respira para continuar a caminhada, nós cansamos e podemos até morrer de fome e sede. Mas eis que, se tu tem o teu irmão, o que Jesus faria para ajudar esse irmão, já que você está mais tranquilo, você tem uma própria sombra que pode estar te dando um fôlego de vida. Seja sombra para teu irmão. Entendeu? Em outras palavras, não é porque eu acredito que eu saiba algo a mais do que o meu irmão, que eu vou desistir do meu irmão, ou que eu vou me tornar uma pedra de tropeço para esse irmão. Porque, muito pelo contrário, não é isso que Deus quer que eu faça. Muito pelo contrário, Deus quer que eu seja a mão que se estende ao meu irmão, para que ele possa levantar dos tropeços que ele já tomou, para que eu possa ajudar a caminhar, para seguir em frente e encontrar o Pai. Meus irmãos, aqui nos versos, ele tem um momento que ele nos diz o seguinte, que que Deus, ele... Ok, veja só. No verso 10 diz assim, porque se alguém te vê a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não seja a consciência do que é fraco induzida para participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ou seja, meus amados, deixa eu tentar falar para vocês de uma forma que eu... Assim, da forma que eu mais gosto de falar, que é da forma que eu interpreto e acredito que os irmãos possam interpretar melhor. Veja só, hoje eu sou membro da igreja e as pessoas elas começam a me observar, certo? Então, assim, as coisas que eu venho fazer, fala assim, Leidinha mudou, Leidinha hoje é uma serva do Senhor, Leidinha faz as coisas corretas, coerentes com o que a palavra diz. Aí, por isso ou por aquilo, eu faço algo que, na forma que eu levo a mensagem para vocês, parece que o que eu faço é correto, mas, porém, na prática, quando eu vou praticar, eu pratico algo diferente. Ou seja, eu ponho uma mesa linda, maravilhosa para nos alimentarmos. E por trás dessa mesa, existem carnes sacrificadas a ídolos. Eu estou induzindo os meus irmãos a comer carne que sejam impuras para eles. Eles têm culpa? Sabe por que não tem? Porque eles estão aprendendo. Certa vez eu
pouco tempo recém-batizada. Eu fui ao centro da cidade. E chegando no centro da cidade, eu senti fome, né? Senti fome e eu não sou muito de comer qualquer coisa assim. Eu sou mais de comer açúcar, eu gosto muito de doce. Apesar de que a gente sabe que o doce faz mal. Tá vendo aí? Mas ainda assim eu como. Eu como esses doces. E vejam só, o açúcar faz mal à saúde, né? Nós sabemos disso. Veja só, eu peguei e falei assim, ó, eu tô com fome. Aí eu peguei e comprei um salgado na mão da moça. E esse salgado tinha queijo e presunto. E eu comi. Comi, mordi, comi, mastiguei e comi. Depois eu fui e falei assim, na minha cabeça veio um insight assim, presunto. Eu acho que presunto não é bom para mim. E fiquei com essa dúvida na minha cabeça. E na dúvida, eu já tinha comido um pedaço. Na dúvida, eu parei de comer o lanche. E vi para casa e fui estudar um pouco mais sobre isso. Comentei com uma irmã e essa irmã me falou assim, realmente o presunto ele é feito da carne do porco. Aí eu falei, eu sabia. E aí, meus irmãos, eu tive nesse dia uma azia extrema e eu observei que eu já sentia isso, mas eu não tinha percebido, né? Aí eu tomava o remédio, aí passava. E o que acontece, meus irmãos? Eu comia aquela carne achando que fazia bem, eu comia aquela comida achando que aquele lanche gostoso, saboroso, maravilhoso. Eu comia achando que era maravilhoso. Só que quando eu comecei a conhecer a palavra do Senhor, a saber as coisas que são lícitas e ilícitas para a saúde e para a vida humana, eu parei. Entendeu? Quando a gente conhece, nós paramos de fazer o erro. E assim, outra pessoa vendo nós fazendo aquilo ali, porque é coerente com a palavra que o Senhor nos prega, ela também, certamente, se eu tô com um irmão novo na fé aqui do meu lado, e eu vou comer um salgado junto com esse irmão, e peço um salgado que tenha queijo e presunto, pro irmão, tá tudo bem, ele vai comer também, porque se eu comi, que já tô mais tempo na fé. Bom, enfim, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que muitas vezes, com a nossa própria sabedoria, nós nos tornamos pedra de tropeço na vida de nossos irmãos. E não é isso que Deus quer, porque se a gente faz isso, nós estamos pecando contra Cristo. Se eu sei que algo é errado e eu pratico esse algo, eu estou induzindo alguém a também praticar. Isso é sério? Muito sério. Muitas das vezes a gente pensa que a nossa forma de agir, a nossa forma de falar não agrava na vida de outras pessoas, mas sim, tem um poder tremendo. Porque se eu vou na casa dos meus irmãos que come o que quer, bebe o que quer, fazem o que quer, eu vou achar que tudo isso é normal, que tudo isso é correto aos olhos do Senhor. Porque pessoas que estão ali há muitos anos mais que eu praticam dessa forma, entendeu? Mas se eu chego na casa do irmão, o irmão prega a palavra, faz tudo certinho, direitinho, a alimentação dele tem base na Bíblia, tem base no poder do Espírito Santo, de todas as coisas todas as partes da vida deles tem base bíblica, obviamente eu vou aprender conforme o que está na palavra, porque é na teoria ou na prática que aprendemos? Em ambos. Em ambos, meus irmãos. Então, é mais sábio saber que de nada se sabe até a vinda de Cristo do que achar sabedoria onde não se tem. Não estou aqui para desvalorizar Senhor ninguém, muito pelo contrário. Mas é o seguinte,
Se a minha sabedoria faz alguém despencar de um penhasco, para mim não me vale o saber. Tá certo? Então vamos pregar o amor, a esperança, o que é correto aos olhos do Pai, com base bíblica dentro da palavra do Senhor, e viver isso que a gente prega. É o mais importante. Muitas vezes as pessoas aprendem por ver o que fazemos do que pelo que falamos. E a dica de hoje é justamente essa. Vamos praticar o que é correto aos olhos de Deus, para que os homens comecem a reconhecer em nossa vida o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos falar com o Papai do Céu? Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez aqui estamos presentes, reunidos e falando para Ti, Senhor, tentando interpretar um pouco mais da Tua mensagem, da Tua palavra. Queremos pedir orientação cada dia mais do Teu Espírito Santo, do Teu santo poder, Senhor, para que a gente venha em nossas vidas e na vida de nossos irmãos reconhecer a Tua verdade, ministrar a Tua verdade na nossa vida, Senhor. Pai amado, eu te peço que nesse momento, Senhor, não nos deixe nos enganar com as falhas humanas, Senhor, mas que o Senhor venha nos tocar e nos mostrar, nos apresentar o que é correto aos teus olhos diariamente, para que a gente possa estar todos os dias aprendendo com nós mesmos e perante a Ti, Senhor, não nos desviar do Teu caminho. Pai amado, eu te peço que continue conosco nesse dia maravilhoso, que a sua presença seja viva em nossa vida e que o Senhor possa nos mostrar qual é o caminho da libertação para o pecado, Senhor. Te peço que Teu Espírito Santo entre com providência na vida de cada pessoa que esteja do outro lado e que faça dessa pessoa, Senhor, mais um caderno para ser escrito as Tuas palavras e nelas se fixar, Senhor, para que outras pessoas possam lê-las também. Nesse momento, Senhor, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu para poder falar de Tua palavra e também, Senhor, peço-te perdão pelos nossos erros e pecados cometidos contra Ti. É o que pedimos e agradecemos por méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, 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 amém e amém. Amanhã estaremos aqui mais uma vez para tentar levar um pouquinho da palavra do Senhor para as nossas vidas. O Senhor esteja com cada um e que o dia hoje seja maravilhoso na presença do Pai, tá certo? Aquele, beijo carinhoso no coração de cada um e sejam todos bem-vindos para fazer parte desse momento comigo todos os dias aqui, tá certo? Aquele grande abraço com muito carinho e amor. Mais uma vez um beijão e sejam todos bem-vindos. Deixe o like, compartilhe. Se quiser também podem comentar. Fiquem à vontade. Estamos aqui para aprender juntos. Amém?